Meus caros, você acredita que a fé tem a capacidade de nos tirar o medo, mas ela nos tira o medo porque dá uma certeza de que nada de mal acontecerá a nós? Afinal de contas, como é essa dimensão da fé? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, vamos mergulhar de novo nesta palavra. Quero que você possa pegar aí Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz assim: Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Olha só que interessante essa palavra mais uma vez. Os discípulos, que são todos, ali próximo dessa realidade, da navegação, da pesca, alguns realmente são pescadores, são experientes, sabem realmente quando as coisas estão fora do controle. Provavelmente aqueles que trabalhavam com isso, Pedro, André, Tiago, todos esses que estavam realmente já nesta vida, sabiam como lidar com situações dessas. Significa que quando eles foram acordar com Jesus, não tinha mais o que fazer, a situação tinha perdido o controle. Quem sabia trabalhar com essas dificuldades já não tinha muitas, como fala assim, esperança da situação, e eles se incomodaram com a situação. Imagina o cara dormindo lá no travesseiro, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, a pessoa dormindo. De tirar realmente qualquer um da tranquilidade, que já não era tranquilo, porque a coisa estava ficando difícil. Mas eles vão lá acordar Jesus. E Jesus vai, levanta e com autoridade pede para que as coisas se cessem. E a expressão de Jesus é interessante. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E quando ele faz essas duas perguntas, parece ele querer dizer o seguinte: se você tem fé, o medo vai embora. Você não tem mais medo. E isso é muito interessante, porque o que faz a fé? A fé faz a gente ver aquilo que está invisível, a presença de Deus. Você até então tinha um medo, mas esse medo cessa a partir do momento que você faz a experiência de se lançar aonde é a sua verdadeira segurança. Tem muitas vezes você não entende, mas você se lança. É interessante pensarmos que muitos dos santos fizeram a sua experiência de terem que se lançar. Então, quando a gente pensa em Maximiliano Kolbe, lá no campo de concentração, que se oferece no lugar de uma pessoa para morrer e vai morrer depois de fome, aquele homem com certeza tinha medo, mas diante da fé e daquilo que ele acreditava, ele se lançou e viveu depois dias, até morrer de fome. Durante esse tempo, havia uma fé que lhe dava uma certeza. Quando nós falamos de fé, a própria palavra fala de fé, ela lembra de Abraão. Abraão tinha que levar o seu filho, fruto da promessa de Deus na vida dele, e tinha que executar o seu filho. Isso parece incompreensível, mas Abraão começa a se lançar e Deus poupa o seu filho. Nós temos hoje, vai acompanhar no canal Padre Isaac Madureira, hoje é dia de Santa Martinha. O que você vê essa mulher fazer, mulher não, jovem fazer,
É espantoso, eu diria que não dá nem para acreditar na história, porque é muito forte. E de muitas vezes Deus fez livramentos na vida de Santa Martinha, até então ela ter que realmente ser executada. Afinal de contas, esta dimensão da fé vai nos tirando o medo, vai nos quebrando o medo. Ouvia um testemunho hoje de um empresário, Abílio Diniz, e ele contava que quando ele foi sequestrado, colocaram ele como se fosse embaixo do solo, numa espécie de uma caixa, e diz ele que ali tudo se escureceu e ele não conseguia nem sequer rezar. E que aquele momento de escuridão foi passando e ele voltou a rezar. E quando ele voltou a rezar, havia uma força que fazia ele acreditar naquilo que era impossível, porque dentro dele havia uma certeza de que ele seria morto, que ele seria executado. E de repente ele fala assim, que aquilo que parecia impossível aconteceu, que foi realmente ele ser solto, ele sair daquela situação de cativeiro. A fé vai abrindo como que um horizonte, e aquilo que parece não ter como se safar, realmente se livrar, vai começando a acontecer. Essa era a situação dos apóstolos, que eles estavam ali e não tinha muito o que fazer, e de repente o Senhor os convida a ter fé. Para terminar, quero contar uma pequena história que aconteceu comigo. Esses dias estava gravando sobre a vida dos santos. Lembrei dessa passagem porque estava ventando muito. Eu faço a gravação aqui externa e aquele vento não parava. Parece que quando a gente vai fazer a gravação começa a acontecer várias coisas, né? Como sempre. E aí o vento não cessava. Eu falei assim, eu lembrei da palavra. Eu falei assim, então em nome de Jesus, quero pedir agora que esse vento possa cessar. E eu fiquei esperando para ver se esse vento parava. Eu pedi a autoridade de Jesus. E aí dentro de mim veio uma intuição bem forte. Me mostrava um lugar ali perto da mata e falava assim, vai lá, grava lá. E aí eu fui lá para gravar naquele espacinho, e é muito interessante porque você vai ver nas imagens o vento soprando tudo em volta, mas é como se o vento não me pegasse, porque fiquei escondido ali atrás de um pedacinho da mata, o vento não me atingia e era como se não tivesse o vento, embora se vê numa imagem de fundo todo balançando. E eu ficava pensando isso, né? Às vezes a fé nos chama realmente a tomar posse daquilo que Deus nos dá. Mas às vezes também Deus dá respostas que a gente não esperava, da forma como a gente pensa, né? Então eu esperava logo que acabasse aquela ventania, mas o que Deus fez? Deu uma intuição, que o objetivo era que parasse a ventania para gravar. E aquela proposta que veio ao coração resolveu aquela questão. Muitas vezes nós somos convidados a lançar-se na fé e a ver extraordinários, mas de vez em quando esse extraordinário acontece com coisas simples, e essas coisas simples são os extraordinários de Deus. Então pense um pouquinho sobre isso, aumenta a tua fé, quebra muitas vezes o medo que temos aí dentro do nosso coração e vamos cada vez mais partir nessa direção que o Senhor nos chama, para águas mais profundas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.